Bem-vindos ao podcast desta noite. Hoje iremos iniciar uma nova série de apresentações que irá aprofundar os aspectos do que foi examinado até agora. Nosso pressuposto é o de que todos que nos ouvem são pessoas verdadeiramente interessadas em trabalhar sobre si. Não acreditamos que pessoas superficiais ou destituídas de um propósito sério de trabalhar sobre si venham a se interessar pelos mais centrais temas do gnosticismo contemporâneo, como despertar da consciência, eliminar defeitos e se lançar na senda iniciática. Em geral, aqueles que chegam agora ao meio gnóstico trazem uma ideia de que a gnose é mais uma dessas escolas que existem por aí, as quais dispõem de uma série de livros para ler e estudar e, fazendo isso, passam a evoluir espiritualmente. Com toda honestidade, não temos nada contra nenhuma escola esotérica, gnóstica ou não gnóstica, até pelo contrário. Todas as escolas esotéricas que nos antecederam no tempo continuam sendo úteis, pois servem de base para a expressão da própria gnose. Mas é preciso dizer e saber que cada escola tem seu tempo, sua época e seu ciclo de manifestação. A gnose, obviamente, também tem seu ciclo, e este ciclo terminará com a transição planetária ou a grande catástrofe que se aproxima. Seja como for, se queremos fazer algo nesse tempo que nos resta, antes da transição, temos que aplicar uma metodologia de trabalho. Uma das causas genéricas do pouco avanço dos estudantes no trabalho espiritual interno repousa exatamente nisso. Não possuem, não valorizam, nem praticam um método de trabalho. Limitam-se a ler os livros do mestre Samael e, após, diante de tanta informação, sugestões e práticas, se sentem perdidos, não sabendo por onde começar ou prosseguir. Para ajudar nessa tarefa, escrevemos um curso de gnose, o qual está disponível em formato de livro e também em DVD. Além disso, em nossas sedes oferecemos aulas e cursos presenciais. Em complemento, decidimos realizar estes podcasts todas as terças-feiras, com o objetivo de oferecer oportunidade de esclarecimentos aos interessados e, além disso, deixar arquivado na internet todo esse material de forma gratuita. Para não se perder no mar de informação, é claro que todo aquele que chega aqui deve buscar acompanhar nossas aulas na sequência, na mesma ordem em que foram ou estão sendo apresentadas. Como ponto de partida, todo aquele que se sente desnorteado deve ter consigo esta frase do Cristo Jesus: buscai a iluminação e o resto se dará por acréscimo. O que significa buscar a iluminação? A iluminação interior consiste na realização de um trabalho permanente de psicanálise íntima e profunda. A iluminação advirá para aqueles que trabalharem diariamente, pacientemente, dedicadamente, com entrega e disciplina ao longo dos dias, fazendo íntima psicanálise ou análise de seus pensamentos e de seus egos. A iluminação não é um artigo que pode ser comprado, não é algo que pode ser encontrado em alguma esquina, espaço esotérico ou em alguma escola, gnóstica ou não gnóstica. A iluminação advém ou ocorre em função de um trabalho bem realizado sobre nós mesmos, aqui e agora, até que formemos dentro de nós isso que no Oriente se chama bodhicitta. A iluminação se dá quando nossa mente estiver vazia. E isso se dá aos poucos, como o amanhecer de um novo dia,
à medida que as brumas e as névoas se desfazem diante da luz do sol. O mesmo ocorrerá dentro de nós se trabalharmos mediante uma disciplina esotérica adequada. A questão agora consiste em se perguntar: muito bem, o que eu devo fazer para alcançar a iluminação? Como devo trabalhar diariamente em minha vida? Justamente para responder a essa pergunta, o mestre Samael dedicou a maioria dos seus livros. Entretanto, ainda assim, sentimos-nos perdidos e atordoados ou descrentes. É como se não acreditássemos que as coisas realmente pudessem ser assim, simples. Vivemos um tempo, uma época, um período em que tudo é rápido, instantâneo, como pedir uma pizza por telefone. Entretanto, a iluminação não é feita dessa maneira. Não existe serviço de entrega de iluminação na casa de ninguém, pois não existe um tempo certo para ocorrer. Precisamos fazer a parte que nos cabe, trabalhar sobre nós. Esse trabalho, dentro da gnose, consiste em, inicialmente, dar-se conta do estado em que nos encontramos. É parte da psicanálise fazer uma tomada de consciência de como estamos no presente momento. Se eu estiver muito feliz com tudo que eu tenho, sou ou penso que sou, se me sinto realizado com isso, evidentemente não farei nenhum esforço para mudar nada, pois estou feliz e contente com isso. Porém, se sentimos um vazio, uma cobrança, uma pressão interior, uma insatisfação com todas as coisas, com a vida, com aquilo que somos, com aquilo que sentimos e pensamos, então aí existe um sintoma claro de inquietude espiritual e o trabalho sobre si poderá revelar a natureza desta inquietude. Portanto, a metodologia do trabalho psicológico sobre si consiste em fazer uma permanente psicanálise ou análise íntima dos processos que ocorrem em nossa mente, em nosso psiquismo, buscando descobrir o que nos falta e o que temos de sobra. Para tanto, primeira coisa a fazer é aprender a se auto-observar. Aquele que não sabe observar a si mesmo não poderá descobrir-se. Sem se descobrir, não terá como se conhecer. É o trabalho ou a tarefa permanente de auto-observação que nos permitirá estudar e analisar de forma retrospectiva os acontecimentos, os eventos e os fenômenos de nossa vida. Fenômenos esses de natureza psicológica. Como é que alguém se observa? Aquele que quer aprender a se auto-observar, primeiro deve tornar-se dono da capacidade de dirigir a atenção, da mesma forma como alguém aprende a dirigir um automóvel. O mestre Samael ensina claramente que a atenção deve ser dividida em 3 partes. Uma direcionada a nós mesmos, outra para aquilo que está ocorrendo fora de nós em determinado momento, e outra para o local ou lugar onde isso está ocorrendo. Aqueles que estão há mais tempo na gnose sabem que existe um poder superior à mente dentro de nós. No Oriente, é denominado Devi Kundalini Shakti, que no entendimento mais simplificado é a mãe divina Kundalini, a mãe particular e individual de cada um de nós. A mãe divina é parte de nosso próprio ser. Ela é uma das partes autônomas e independentes de nosso próprio ser. Devemos sempre apelar a esse poder superior, consagrar nossa vida a ela.
A gnose precisa ser vivida em fatos concretos, não na filosofia ou nas abstrações da mente ou do intelecto. Por conseguinte, a conduta reta é a grande chave para experimentarmos, vivermos ou expressarmos a ação lacônica do ser, aqui e agora, em nosso mundo. Claro que primeiro necessitamos entender o que vem a ser a conduta reta, o que vem a ser uma ação livre de interesses, de recompensas ou expectativas de recompensas. É muito fácil, num discurso, cada um de nós expressar isso. Porém, no dia a dia é diferente. A conduta reta começa em nossa própria vida, em nossa própria casa. Se não conseguirmos ser um bom chefe de família, um bom filho ou filha, um bom pai ou mãe, evidentemente estaremos longe da conduta reta. Se não conseguirmos cumprir com os deveres mínimos que temos em nossa casa, com nosso companheiro ou companheira, filho ou pai, enfim, dependendo da situação particular de cada um, obviamente ainda não estamos retamente assentados para iniciar nosso trabalho interior. Não é a quantidade de livros de gnose que vai nos dar a iluminação, mas sim aquilo que conseguirmos expressar corretamente, aqui e agora, e sempre de boa vontade. O que fazemos de má vontade, sem amor e sem apreço, não tem valor diante da divindade ou da economia cósmica. Portanto, saibamos estudar e entender corretamente os princípios básicos da gnose viva. Só assim começaremos a avançar no despertar da consciência e da iluminação. Até aqui nossas palavras desta noite. Voltaremos em 3 minutos para responder as perguntas e comentar as questões que nos forem apresentadas durante esse intervalo. Muito obrigado. Paz inverencial.